Graça e paz, irmãos. Estamos dando prosseguimento à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 32, 33 e 34 de Jó. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 32 do livro de Jó. Está escrito: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, e a sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós 2 idosos. Arreceei-me e temi de vós declarar minha opinião. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam. Por que já pararam, e não respondem mais? Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como o mosto, sem respiradouro, e vira-o arrebentar como os odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasião, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos teus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu sonho, ou em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível.
Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida, e o que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Caminha em companhia dos que obram iniquidade, e anda com homens ímpios. Porque disse: Deus de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei: ó Belial, ou aos príncipes: ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles num momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os seus olhos são sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram em iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite as transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar, seja para um povo, seja para um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu.
Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze, pois, tu, e não eu a escolha, que é logo o que sabe. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado sejas Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulos 35, 36 e 37 do livro de Jó. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.